do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de lermos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler os capítulos 37 e também o 38 do livro do profeta Jeremias. E vai ser uma bênção essa leitura, então eu te convido agora a participar comigo e que o Espírito Santo de Deus fale de uma maneira poderosa ao seu coração e que seja maravilhoso aquilo que Deus fará na sua vida neste momento. Vamos ler? Capítulo 37, versículo 1. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios cercavam Jerusalém, ouviram isso e retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou consultar-me. O exército do faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor. Não se enganem a si mesmos, dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém, por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios? Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, levou ele aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinha transformado numa prisão, a casa de Jonatas. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E, secretamente, o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Você certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra ti, ou contra os teus conselheiros, ou contra este povo, para que me mandasses para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará vocês nem essa terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me, por favor. Permita-me apresentar-te a minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário,
para que eu morra ali? Então o rei Zedequias deu ordem para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no palácio da guarda. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. Capítulo 38, na verdade. Versículo 2. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Capítulo 38, versículo 3. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Deixaram Jeremias amarraram, e baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Obed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens, sob as suas ordens, e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. E Obed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofadas para as cordas. E Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no palácio e no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir de você uma palavra, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu te der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te dê esse conselho, tu não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez um juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes imediatamente aos oficiais da Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Tu e tua família viverão. Mas se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo tu escaparás das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias:
Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que estejas bem e a tua vida seja poupada. Mas, se te recusares a render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. E elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Se os líderes ouvirem o que eu conversei com você e vierem e dizer-lhe: conte-nos o que disse ao rei e o que o rei disse a você, não esconda nada de nós, senão nós o mataremos. Diga: fui suplicar ao rei que não me matasse ou que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhe disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós nos vemos daqui a pouco no nosso devocional e também na nossa oração da noite. Fique com Deus e até a próxima.